Fala pessoal, eu sou Marcelo Araújo, psicanalista e escritor, e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as novas formas, né, de organização de empresas, né, as chamadas empresas trilógicas ou cooperativas, né, que serão assim no futuro. Né. E também vou falar um pouco sobre o futuro, o fim do desemprego. Né. É isso que está previsto. Então, falando primeiro, tem um modelo bem interessante, é um autor chamado Norberto Kepp, e ele traz um modelo de empresa trilógica, que seriam assim, os trabalhadores seriam sócios da empresa, e o capital inicial seria como se fosse a título de empréstimo, com juros de mercado. Então imagine que o investidor colocou lá 100 mil reais para abrir uma empresa, uma construtora, só para ficar num exemplo trivial. Imagina lá que esse investidor abriu 100 mil reais, abriu uma empresa de construção, 100 mil reais capital inicial. Então, ele chamaria os trabalhadores, na verdade os trabalhadores seriam sócios dessa empresa e a empresa iria pagando ao investidor com juros de mercado com um percentual do faturamento, enfim. Então seria isso. Aí até que o montante retornasse para o investidor com todos os juros pagos de mercado. Então esse seria um modelo bem interessante para eliminar essa questão da acumulação de capital. Outro modelo a gente já existe, a cooperativa, né? Então, que é nesse formato, né? Então todos são sócios e ganham por produção, pelo trabalho. Além disso, a gente vai ter, como eu já falei para vocês, ONGs, né? Então, por exemplo, bancos serão regidos por ONGs. Então, esses são os formatos mais interessantes, cooperativa e organizações não governamentais, né? Então, esse será o formato do futuro. Hoje, por exemplo, eu já falei para vocês lá no Paraná, a maioria dos empreendedores são cooperados, então pensa em vários empreendedores individuais e que se juntam em cooperativas. Então, essa é a tendência do futuro e modelos como esse, empresas trilógicas, podem ser implementados aí ao longo do tempo. E com isso, e com uma maior distribuição dessas rendas e o governo participando mais, a gente vai poder acabar com o desemprego. O desemprego é algo que não faz sentido, porque não falta trabalho. O que eu quero dizer com isso? Basta você andar pela rua e você vai ver que tem ruas que precisam ser varridas, tem casas que precisam ser construídas, né? O Brasil tem um déficit habitacional, apesar do número de imóveis desocupados é maior hoje do que o déficit habitacional. Mas, por exemplo, tem uma necessidade de construção de casas, né? Então, ou seja, que é o que emprega bastante mão de obra, tem estradas que estão esburacadas, ou seja, o que eu quero dizer? Trabalho, tem muito trabalho nas cidades, tem muito por fazer. Então, o que precisaria seria organizar melhor essa produção, né? E também ter os recursos necessários, né? Pensar em formas de você distribuir melhor esses recursos para que você consiga gerar o trabalho para todos. Mas demanda tem, trabalho tem, necessidade de fazer tem. O que precisaria é de um governo que organizasse melhor essa necessidade de trabalho, né? Então é isso, ou que visse novas formas, né? Então, por exemplo, 30% dos alimentos são desperdiçados no Brasil, por diversas formas. 30%. Seja porque os supermercados sobram alimentos, seja porque no transporte, seja porque as pessoas desperdiçam em suas casas, estragam, enfim. Então, por exemplo, de repente, estoques bem regulados, uma maior eficiência nisso, por exemplo, você tem 30% de alimentos que poderiam ser trocados em voucher e estimulados, por exemplo, a população mais pobre, enfim.
Então, é só um exemplo de como a nossa economia é mal planejada, mal organizada. Então, no futuro, o que a gente deve ter é justamente uma economia mais eficiente, em que forneça o trabalho a todos que precisam e não deixe nada por fazer, absolutamente nada por fazer. Então, hoje a gente está preso à questão do capital, e como eu falei para vocês, novas moedas vão poder ser criadas e destravar isso. O governo, por exemplo, já poderia ter criado uma criptomoeda baseada em hora-trabalho. Tem um monte de coisa que poderia estar sendo feita, não é? Então, por exemplo, no que eu falei no vídeo passado, o governo criaria uma criptomoeda em hora-trabalho e ele poderia ter renúncias fiscais, por exemplo, com supermercados, enfim, e os indivíduos trocarem horas de trabalho por alimentos, não é? Então, esse é só um exemplo de prestação de serviço rápida que poderia ser feita por meio de um aplicativo. Então é isso, pessoal. Não tem justificativa para desemprego, os nossos recursos poderiam ser melhor distribuídos, tem novas formas de empresas que poderiam ser testadas e ampliadas. As cooperativas hoje são pouco utilizadas no Brasil e a tendência é que isso aumente ao longo do tempo, não é? E também a tendência é que cada vez mais surjam organizações não governamentais, organizações de sociedade civil. Então é isso, pessoal, essa é a tendência para o futuro. Hoje eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, paz e luz, até o próximo vídeo.